Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nessa noite vamos adorar o Senhor, colocar os nossos pensamentos diante dele, nossas angústias, nossas preocupações e deixar que ele fale conosco, que ele nos ensine, que o Espírito dele edifique os nossos corações, que o Espírito dele fale por meio da palavra, fale por meio desse estudo. Então, que nessa noite você possa ser abençoado por meio do estudo da palavra. Amém? Vamos começar com uma oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, peça a Deus para te guiar, para que realmente tudo que for falado gere fruto no seu coração. Então, que nessa noite não seja apenas uma noite que você está cansado, está fazendo isso por obrigação, não. Mas que seja uma noite em que você consiga absorver palavras de vida eterna. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça, te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és santo. Não existe outro Deus, Senhor, a não ser o Senhor. Nós, Senhor, estamos aqui diante de Ti, precisando, Senhor, das Tuas palavras, precisando da Tua direção, desejando que o Teu Espírito edifique em nós cada dia mais, Senhor, o Teu caráter nas nossas vidas. Que nessa noite o Senhor renove os nossos ânimos, que nessa noite a palavra lançada, Senhor, encontre terra fértil no nosso coração e que nós possamos ver mudanças, coisas novas acontecendo dentro de nós, nossa mente seja transformada, nosso coração seja sarado, nossas atitudes sejam modificadas de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu te peço, alcança a minha vida e alcança de todos os irmãos que estão assistindo ou que vão assistir essa ministração. Amém, irmãos? Nossa lição é a lição número 2. Os irmãos receberam aí um link com essas lições, então se os irmãos puderem ler essas lições antes do estudo, seria muito mais proveitoso, né? Porque às vezes nem pelo tempo corrido a gente não consegue falar todas as coisas, mas os irmãos têm à disposição esse estudo. E o título desse estudo é A Beleza e a Glória do Culto Levítico. O texto áureo está em Levítico 9, no versículo 23, e diz o seguinte: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Palavra tremenda, não é? Qual que é a verdade prática, né? Assim, o que a gente tem que levar de verdade dessa lição que nós vamos falar no decorrer de toda a lição? É que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. E eu acho interessante porque quando a gente fala de culto, talvez o que menos vem à nossa cabeça seja o livro de Levítico. Sejam os livros do Pentateuco, né? Ali os 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque a gente vê bastante ritualismo, a gente vê bastante orientação sobre como deve ser o culto, como ele deve acontecer, como devem ser os rituais, como as coisas devem ser procedidas, né? Quem deve fazer. Então parece um culto muito engessado, parece algo muito formal. E hoje o que a gente pensa é que não deve ter esse formalismo, que o culto deve ser mais livre, e cada um oferece a sua adoração, cada um tem um coração e uma mentalidade, então isso deve ser oferecido ao Senhor. Mas nós temos bastante coisa para aprender com o livro de Levítico. Nós temos os princípios que estão dentro desse livro. Nós temos os princípios que guiam. Ainda que hoje nós não utilizemos mais a forma, né? Talvez essa forma ou esse ritual não caiba mais dentro do que nós fazemos.
não caiba mais dentro, porque Jesus agora é quem organiza todo o culto. Nosso culto é organizado a partir de Jesus, a partir do Espírito de Deus. Então talvez essas coisas, os rituais, eles não caibam mais hoje. Mas o espírito em que isso foi gerado, porque essas orientações foram dadas, nós podemos absorver e aprender bastante coisa. Então eu convido você a abrir a palavra aí, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar essa palavra que vai estar no livro de Levítico, no capítulo 9, e nós vamos fazer essa leitura do versículo 15 ao versículo 24. Pode pegar sua Bíblia aí, então Levítico 9, do versículo 15 ao versículo 24. E diz assim, vou fazer essa leitura junto com os irmãos. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, caiu, jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, interessante é que tem bastante coisa aí, né? Então, começa com Moisés e Arão fazendo todo um ritual, principalmente nesse caso, estava sob a responsabilidade de Arão, que tinha o serviço levítico, não o serviço sacerdotal, ele era um serviço de Arão e seus filhos. Então, você vê aí toda uma preparação, uma separação de sacrifícios, né? Sacrifícios sendo oferecidos, sacrifícios sendo derramados sobre o altar, as melhores partes sendo derramadas sobre o altar, e no final o Senhor recebendo essa oferta, porque Ele consome essa oferta, e o povo sendo abençoado. Amados, quando nós pensamos nesse ritual, nós vemos bastante coisa que nós não usamos mais hoje. Ninguém hoje pega mais animal e sacrifica ao Senhor. Pelo menos não aqueles que confessam Jesus, né? Em algumas religiões aí você vê isso acontecendo até hoje, como uma espécie de troca, né? Então o sacrifício é a troca da minha vida, é a vida do animal pela minha vida, né? Então, na verdade, eu estou oferecendo algo para Deus e eu estou simbolizando naquele animal. Hoje nós não precisamos mais dessas coisas, mas o que nós podemos absorver de tudo isso que foi lido? Porque é um texto difícil, né? Um texto com bastante coisa, e os irmãos podem se perguntar, mas e aí? O que tem a ver hoje esse sacrifício de animais? O que tem a ver hoje essas ofertas derramadas no altar? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber o que estava acontecendo é que ali estava acontecendo um culto. Havia pessoas cultuando um Deus, o Deus Altíssimo. E essa foi a forma que eles foram orientados no livro de Levítico,
a realizar esse culto. E a primeira pergunta que eu deixo para você é: o que é o culto? Quando você vai para a igreja, quando você dispõe do seu tempo, 2 horas ou 1 hora, igual está sendo hoje, o que é o culto? Você já parou para pensar? O que é isso? Por que você faz isso? Você tem feito isso por quê? Você tem feito isso porque o seu pai falou que você tem que fazer? Você está fazendo isso porque todo mundo faz? Você está fazendo isso porque você entende que é um momento de você buscar alguma coisa de Deus? Por que você tem feito um culto? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o culto. O que é um culto? E nós temos algumas definições. A primeira é o que significa a palavra culto. Né? Então, nós temos termos em latim, como por exemplo atreia, que significa culto, e nós temos o significado teológico. A primeira coisa que nós entendemos como culto significa uma expressão de adoração, uma expressão de amor ou de serviço ao Ser Supremo. Então, quando você faz culto de acordo com a palavra, nós estamos tendo uma experiência de contato com o nosso Ser Supremo, com o nosso Deus. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, quando nós pensamos o que significa essa expressão de amor, essa expressão de adoração dentro do nosso contexto. Tem teólogos que falam que o culto é o momento mais importante da vida de um cristão. Que você cultuar Deus não significa apenas você comparecer a um horário específico dentro da sua igreja. Não. Significa você entrar em contato com esse Deus, manifestando a sua adoração. O seu amor por esse Deus. E será que é isso que nós temos feito? Nós temos usado esse culto para manifestar esse amor e essa adoração pelo nosso Deus? A pastora Liliane bate bastante nessa tecla, né, de nós participarmos do culto, de nós estarmos no culto. Mas quando você participa. Quando você está no culto, é você mesmo que está. Porque o que a gente leu agora é, na verdade, prática. O culto não pode ser apenas baseado em formalismo, em ritual. Não adianta a gente ter uma regra, né? O culto começa com o louvor, depois ele tem a oferta, depois ele tem a palavra, depois tem a bênção apostólica. Então isso é o que? Uma liturgia, isso é a forma que o culto acontece. Mas isso tudo é vazio se a presença de Deus não estiver. Se Deus não estiver presente dentro de tudo isso que eu falei, não é culto. É um teatro. Né? Então, se a gente não deixar que Deus faça parte dessa manifestação, então não é culto, é apenas um teatro. E nós, na verdade, é que devemos levar o nosso coração a esse culto. Porque o culto acontece a partir de nós e em nós. A partir do momento que Deus deixou o seu Consolador, o Espírito de Deus, nós fazemos parte desse culto, nós somos o culto. Quando eu me converti, eu aprendi que quando nós chegamos num culto, nós vamos ao culto para derramar. Nós vamos ao culto para oferecer. Nós vamos ao culto para transbordar daquilo que nós estamos nos enchendo a semana inteira. Então você se alimenta da palavra, você lê Bíblia, você adora, você jejua, você tira um tempo com Deus, você ora. Então você faz isso durante a semana inteira. E quando você se reúne no culto, como congregação, é um derramar de gratidão, um derramar de amor, um derramar de louvor na presença do Senhor.
E aí, como bônus, a gente entende que Deus opera também por meio disso e nos abençoa, e nos edifica, e nos exorta, e nos ensina. Mas o culto não começa de Deus para nós. O culto começa de nós para Deus. Então hoje, será que a gente tem que ajustar algumas coisas? Será que tem algumas coisas fora do lugar que nós precisamos rever? Ou será que nós vamos ao culto esperando que Deus faça, opere, me console, me cure, me dê tanta coisa, me dê, e eu não tenho nada para oferecer? Será que nós temos que olhar um pouquinho hoje para esse culto do livro de Levítico, em que eles levavam as ofertas, eles sacrificavam, eles entregavam o melhor, e aí Deus manifestava o agrado dele que estava recebendo essa oferta? Será que hoje nós não temos que fazer uma reflexão? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse culto, né? Que nós estamos falando sobre a beleza desse culto. Então vamos ver se isso é belo mesmo e se o nosso culto hoje é mais belo do que o que eles faziam há mais de 2000 anos atrás. Amém? E aí o que a gente precisa saber? Como era esse culto? Esse culto ele acontecia como? Todo mundo cultuava igual hoje? Eles cultuavam, tinha essa história da igreja, o pessoal sentava no banquinho, levantava a mão, né? Adorava. Não, nem sempre as coisas foram assim. Essa história do culto, ela foi evoluindo ao longo do tempo. A gente não tinha um ritual desde o começo como a gente tem hoje. Inclusive, o nosso hoje é diferente de como era antigamente. Tá? Eu vou pedir os irmãos para abrirem no livro de Gênesis, no capítulo 8, para não ficar só com o que eu estou falando, mas vamos procurar trazer alguns versículos também para ilustrar essas coisas. Então, abre aí, está logo no comecinho. Então, abre aí o seu livro, no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 20. Para você entender quando é que começou a cultuar, quando é que começou a haver culto. Quem foi uma das primeiras pessoas que fez culto? E o que a palavra nos traz é que Noé foi o primeiro a cultuar o Senhor, a realmente fazer um culto. Olha só o que está escrito. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então, nessa era aí dos grandes patriarcas, né, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós já temos algumas manifestações de culto. Eles levantavam altares, né? Eles levantavam altares para oferecer ao Senhor algo bom, algo que lhes custasse alguma coisa. Então existia esse movimento deles para o Senhor, existia o movimento deles de adoração deles para Deus. Quando eles estavam fazendo isso, eles não estavam buscando bênção, eles estavam reconhecendo que Deus, o Deus Altíssimo, era o Senhor e Criador de todas as coisas, que era o Deus da vida deles e que era o sustentador de todas as coisas. Era um reconhecimento. Porque o culto é nossa manifestação de reconhecimento de que Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos também até uma passagem antes, né, em que existe uma oferta, né, sobre quando, isso eu falei do altar, mas antes disso ainda tem também a oferta que era feita. Antes de Noé fazer isso, nós temos algumas ofertas, né? Você vê que logo depois da nossa queda, da queda da humanidade, existiram algumas ofertas, né? A oferta de Abel, a oferta de Caim. Então todas essas foram ofertas ao Senhor de algo para Deus. Hoje nós vemos coisas
distorcidas, né? Que na verdade Deus é que tem que vir com essas coisas, Deus é que tem que nos servir, Deus é que tem que dar alguma coisa. E nós esquecemos que não. Culto é uma manifestação nossa para Ele. Quando você se ajunta no culto, não é para buscar os seus próprios interesses. É para você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como diz em Mateus 6,33. Porque o restante do versículo, e todas as coisas vos serão acrescentadas, ela é consequência de fé. Então a gente vê hoje uma igreja diferente dessa época aqui, em que os patriarcas estavam oferecendo coisas para Deus, estavam oferecendo o seu melhor para Deus, como reconhecimento, como gratidão, como prova de amor. Hoje nós vemos a igreja cheia de pessoas amarguradas, entristecidas, em que Deus é que tem que adular essas pessoas, e que tem que fazer uma motivação. Ô, meu querido, fica bem, porque eu estou aqui, porque eu te salvei, porque eu já paguei pelos seus pecados, porque eu já estive na cruz, porque eu já fiz tudo por você, porque tem uma morada eterna. Então é como se Deus precisasse convencer a gente de que a gente precisa estar naquele lugar, sendo que outros, né, os heróis da fé, não precisavam desses adulos, né? Desses incentivos para estar na presença dele. Pela fé, eles ofereciam esse reconhecimento, essa gratidão, essa expressão de amor, porque eles entendiam que existia um ser superior a eles, que era criador sobre todas as coisas e que todas as coisas estavam debaixo do seu domínio. Isso era motivo suficiente para adorar a Deus. Motivo suficiente para reconhecê-lo como o seu Senhor, porque ele era Senhor, porque ele era Deus, porque a voz dele trovejava, porque a voz dele fazia quebrar as coisas, agitava as coisas, porque a presença dele fazia com que os montes se abalassem, que os mares se revoltassem. Então só a presença dele era motivo para a composição de salmos, para a composição de cânticos, porque a beleza desse ser, a beleza de Deus, ela era suficiente. Era suficiente para eu prestar o meu culto. Então talvez nós tenhamos que aprender um pouquinho com essas pessoas. Depois a gente vê o período mosaico, não é? Então a gente vê Moisés surgindo e começando a dar instruções ao povo sobre como deveria ser esse culto. Então nós temos os patriarcas que levantavam alguns altares, mas depois que nós temos Moisés surgindo na história do povo hebreu, ele sai do Egito e ali começam a haver várias ordenanças, várias diretrizes sobre como deveria ser esse culto. Então, nós temos uma etapa agora que a revista chama de etapa teológica, etapa litúrgica, etapa congregacional. Então, é quando começa a ter cara de reunião, começa a ter cara de igreja, né? Começa a ter esse motivo para estar junto, para celebrar junto. Começa na época de Moisés. Então, isso começa a ser estabelecido no livro de Êxodos. Em Êxodos dá bastante ênfase a essas coisas, né? Principalmente em Êxodos, no capítulo 12, ele versa bastante sobre isso, né? Sobre como deveria ser a comemoração da Páscoa, o dia da expiação. Por quê? Porque isso marca simbolicamente a libertação desse povo. Então essa libertação é transformada num símbolo que precisa ser lembrado. Quando a gente fala por exemplo, do culto de ceia, nós falamos, é um culto de memorial. É um culto de memória, de trazer a memória. E não era diferente. A Páscoa é realmente uma celebração de trazer a memória, né? Nós temos um significado hoje de Páscoa em que Jesus nos dá essa libertação, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E os judeus, os hebreus, tinham esse conceito de que eles foram libertos da escravidão quando eles saíram do Egito na Páscoa. Então isso precisava ser celebrado. E aí você tem várias orientações sobre como deveria ser esse culto, como essa celebração deveria acontecer. Então nós temos o Cordeiro Pascal, nós temos a
orientação sobre como deve ser o sacrifício, qual é o tipo da parte do cordeiro, né, que deve ser retirada. Então eles não tiravam qualquer parte, eles ofereciam a melhor parte, né? Eram os rins, era a gordura, porque eram as partes nobres desses animais, né? Dizendo que tipo de coisa que nós temos que oferecer para o Senhor. Então nós temos que oferecer para o Senhor aquilo que é nobre, aquilo que é valioso, aquilo que nos custa. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando de finanças, não estou falando de oferta financeira. Eu estou falando daquilo que é mais precioso para nós, que é o nosso coração, a nossa atenção, os nossos pensamentos. O Senhor nos fala, né, nos evangelhos e também no Pentateuco: amai o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso é o de mais precioso que você pode oferecer para Deus. A sua força, o seu entendimento e o seu coração. Isso é que é cultuar. É quando você ama a esse ponto, quando você se oferece nesse ponto. Porque hoje o que nós vemos é uma oferta meia boca. Né? Nós vemos uma oferta que é uma oferta litúrgica, basicamente. É uma oferta de ritual. Eu vou lá, compro meu horário, fico lá 2 horas, espero a pastora dar a bênção apostólica e volto para minha casa. Se Deus der uma profecia, se eu ouvir alguma coisa, um balabalaia, ótimo, que bom, isso me ajudou. Se não, é só mais um encontro. Será que é isso mesmo? Será que no meio dessa pandemia, dessa situação toda que nós estamos passando, nós podemos nos conformar em continuar cultuando dessa forma, quando esses aí cultuavam de uma maneira bastante diferente da nossa? Em que existia nobreza, mesmo que todas as coisas fossem simbólicas, que fossem sombras do que estava por vir, porque o Antigo Testamento é apenas uma sombra do Novo Testamento. É tudo feito de forma simbólica, de modo que aquelas coisas seriam manifestas em Jesus. Jesus é a revelação de todo o Antigo Testamento, mas ali eles já tinham intenção. E o que vale é isso, a intenção. Eles tinham a intenção de oferecer o melhor. Eles tinham a intenção de oferecer um sacrifício que dissesse que eles eram culpados, que eles reconheciam que eram culpados do pecado, mas que não queriam mais estar culpados desse pecado. Eles ofereciam as melhores partes, dizendo que tipo de oferta eles tinham que fazer, que era a melhor oferta. Eles também esperavam que o Senhor se agradasse dessa oferta e também esperavam ser abençoados por meio desse culto. Então esse era o culto levítico, essa era a base do ritual. E nós vemos isso ainda maior depois que chega a época de Davi. Antes disso não tinha nem música no culto. Depois que Davi começa a compor os salmos, que tem aquele... até antes disso, né, tem alguns cânticos, né, como por exemplo o de Miriam, mas isso vai sendo colocado aos poucos, até que isso se torna uma coisa mais abrangente, mais difundida. É na época dos salmistas, em que eles começam a compor salmos, cânticos de adoração. Então, para você ver que hoje o que a gente tem de palavra, de louvor, de adoração, que está tudo pronto, prontinho. Você tem hoje várias coisas, você pode adorar na igreja, você pode adorar em casa, tem o Spotify, tem o YouTube, tem o Facebook, você tem todas as ferramentas à disposição, e aí a gente vê um povo que não sabia ler, que não sabia escrever, que vivia na miséria, mas não deixava de se reunir para cultuar esse Deus. Parece que quanto mais aperto e mais dificuldade as pessoas passam, mais próximas elas estão de Deus, mais elas querem cultuar, mais elas querem estar próximas da divindade. E nós que temos acesso completo, total e restrito, sem necessidade de mediador,
Nós colocamos tantas condições, tantas barganhas, tantos empecilhos e impedimentos, tantas outras prioridades para essa comunhão com Deus. Enquanto aqueles que não tinham, que ainda estavam sob o véu do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, que esse véu ainda separava, eles estavam ali, ainda de uma forma rústica, de uma forma rudimentar, de uma forma grosseira, oferecendo esses sacrifícios, oferecendo animais, que é algo que hoje nós não fazemos, mas eles estavam ali com essa intenção. Então, nós temos que entender que existe aí um aprendizado e uma reflexão que nós precisamos ter. Precisamos realmente nos questionar o que estamos fazendo. O que nós chamamos de culto é culto? O que nós fazemos é realmente adoração? Nós estamos fazendo ajuntamento ou nós estamos fazendo culto a Deus? Então acho que nós precisamos nos questionar sobre essas verdades espirituais. Então, o cântico de Miriam, o cântico de Débora, talvez foram os cânticos que começaram a ser manifestações espontâneas, mas ainda isoladas de manifestação de louvor no culto, e depois, com Davi, na época de Davi e Salomão, isso começa a ser difundido de uma forma mais importante, né? Você vê até sendo dito que Davi fabricou instrumentos musicais. Abre aí em 1 Crônicas, no capítulo 23, para a gente ver se isso é verdade ou não. Eu vou tentar, amados, da gente realmente trazer algumas reflexões e falar um pouco dessa parte histórica, né? É importante que a gente tenha embasamento, porque é um estudo, não é só uma exposição da palavra, a gente precisa de um certo aprofundamento, mas a gente precisa sempre trazer o aprofundamento para uma aplicação, né? Isso precisa virar uma aplicação para a nossa vida cristã. Então, em 1 Crônicas, no capítulo 23, no verso 5, diz assim: E 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Então, Davi, que nós sabemos, né, que foi rei sobre Israel, foi salmista, compôs durante momentos de angústia, durante momentos de gratidão. O mesmo Davi, que era falho, ele também se preocupava com o instrumento musical que ia ser tocado dentro da celebração ao Senhor. Então, isso dizendo que isso era importante, que isso não era qualquer coisa, que isso precisava ser valorizado, que toda forma em que Deus fosse exaltado, ela deveria ser valorizada. Então a gente começa a ver Davi também quebrar alguns paradigmas, entrar dançando numa cidade, coisa que não era comum. A gente vê Davi começando a criar instrumentos musicais para quê? Para adorar a Deus, como manifestação de adoração a esse Deus. Então nós vemos alguém que estava comprometido com isso. E depois, amados, a gente sabe que na história dos reis de Israel, isso foi tendo uma continuidade até o momento em que isso teve uma ruptura. E aí, os judeus foram levados para o cativeiro, foram levados para a Babilônia, né? Foram levados para o cativeiro babilônico e ficaram lá 70 anos. 70 anos nesse cativeiro babilônico. Lá não existia essa liberdade de culto. Então muitas coisas se perderam. E aí quando eles voltaram na reconstrução, precisava existir pessoas que orientassem eles de novo sobre como fazer isso. E agora que a gente voltou e a gente está reconstruindo, como é que a gente celebra Deus? Olha só, abre aí você no livro de Neemias, no capítulo 12, no verso 22. Neemias 12, no verso 22. Nós vemos Neemias e Esdras estimulando o povo. Então aí começa:
dos levitas foram nos dias de Eliasibe, inscritos como chefes da casa dos pais, Joiada, e Jonã, e Jaduã, como também os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. E aí começa a descrever até o versículo 30 uma série de genealogias de pessoas que estavam responsáveis pelo serviço levítico. Então esse serviço precisava ser resgatado, o serviço daquele que cuidava do templo, o serviço daquele que era responsável pela adoração, da tribo que era responsável pela adoração ao Senhor. Isso não podia se perder. Então, nós vemos que existiu toda uma história, desde quando não existia culto, até o momento que existiam pequenos altares, depois o momento em que esse culto começa a ter uma forma, depois isso é quebrado por meio do exílio e depois isso precisa ser reconstruído. Mas uma coisa nunca se perdeu, que Deus precisava ser o centro desse culto. Deus precisava estar no centro dessa adoração. E aí, amado, quais eram as coisas, a gente já falou um pouquinho, mas quais eram as coisas que estavam dentro desse culto levítico? Quando a gente começou lendo, a primeira coisa que eu falei foi sobre o sacrifício. Então, existia um sacrifício que era animal naquela época, representando o que era a melhor oferta. Então, era separado o animal primeiro, os primogênitos desses animais, dizendo que tipo de animal deveria ser oferecido e também significando que aquele animal estava recebendo a punição no meu lugar. Para a gente entender que esse culto levítico ele era sacrificial. Ele dizia a Deus que existia um sacrifício que partia de mim. Existia algo que me custava. Existia algo que saía de mim. Então essa era a primeira coisa que nós verificamos. A segunda coisa é que nesse culto, com o passar do tempo, começou a existir cânticos, cânticos espirituais. Então nesse culto levítico tinha cântico, tinha alegria, as pessoas se alegravam, elas cantavam, salmodiavam a Deus. Existia alegria nesse momento. Hoje a gente vê pessoas que chegam depois do louvor, porque não, eu quero ir direto para a palavra, não gosto de ouvir hino, para ouvir hino eu ouço em casa, mas não entendem que o cântico espiritual ele tem um poder de sensibilizar os nossos corações, de nos conectar com Deus, de preparar a terra do nosso coração para que nós consigamos adorar o Senhor. Então o cântico, o hino, o louvor faz parte do culto. Nós não podemos pular esse culto. Nesse culto também tinha exposição da palavra. Então, principalmente depois que eles voltaram do cativeiro, você vê Neemias e Esdras estimulando o povo, e você vê, por exemplo, Esdras fazendo leitura da palavra, que eles não conheciam mais, eles tinham esquecido, eles não tinham acesso a isso, e você vê o povo chorando com a leitura da palavra. Eles ouviam a palavra de Deus e choravam, amados, choravam só de ouvir a palavra. Hoje a gente ouve a palavra e a gente fica contando os minutos para isso acabar logo. Quando é que essa aula vai acabar logo? Quando é que esse culto vai acabar logo? Rotina de leitura de Bíblia, nossa, me dá sono. Mas não dá sono ver Netflix, não dá sono ver Disney Plus, não dá sono ir para o cinema. Mas quando a gente pega isso aqui, dá um sono, As pessoas começam nossa, mas a linguagem é difícil, eu não entendo nada, mas ninguém procura um plano de leitura, ninguém procura estabelecer uma rotina, um devocional para crescer diante de Deus, para crescer em maturidade espiritual. Não, a gente quer tudo mastigado e rápido, fast food, Tem que ser mastigado e rápido. Então, as pessoas hoje não choram mais. Antigamente, a gente via que as pessoas ouviam a palavra, ouviam o evangelho, quando estava tendo a abertura do culto, depois do louvor, ouviam o evangelho e você já via gente dando glória, dando aleluia. Hoje, para ouvir glória e aleluia, só se você falar de carro,
de apartamento, de casamento, né? Se for alguma coisa que satisfaça o nosso ego. Como diz lá no livro de Tiago, né? Nos últimos tempos, nossos ouvidos teriam comichões, né? E nós realmente iríamos gostar de ouvir apenas aquilo que o nosso coração gostaria de ouvir. Né? Então seria um culto de nós para nós mesmos. E será que hoje não é assim? Será que esse culto não é de nós para nós mesmos? Será que Deus está no centro? A gente chora, se quebranta quando ouve a palavra? Quando ouve falar sobre o que Jesus fez por nós? Não sei se isso tem acontecido, não parece o que tem acontecido, não tenho visto isso, infelizmente. E isso tem que começar conosco. Essa reflexão começa de mim e começa dos irmãos, porque nós não podemos levar a palavra aos outros se ela não for real para nós. Nós não podemos evangelizar os outros se isso não for verdade para nós mesmos, se nós não conseguirmos cultuar a Deus desde o começo, coisas básicas. Parece que toda semana nós falamos a mesma coisa, ouvimos a mesma coisa. É sempre o beabá. Tem que buscar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que ouvir hino. Parece que a gente nunca aprende. Se a gente nunca aprende, é porque a gente não está nunca cultuando de verdade. Tem que ser dito. Tem momentos difíceis? Tem. Tem momentos que a gente precisa de consolo? Tem. Mas em todo tempo a gente não está disposto a oferecer, em todo tempo é o semblante fechado, em todo tempo não tem disposição para levantar da cadeira e cultuar a Deus. Tem algo errado. O que está errado é a intenção. O que está errado é o coração. O que está errado é que as coisas estão fora do lugar. E nós precisamos colocar as coisas no lugar. Se você não colocar as coisas no lugar agora, no momento de maior dificuldade que nós vemos nos últimos tempos, você não vai colocar seu coração no lugar nunca. Não vai ser na bênção que você vai colocar o seu coração no lugar. Nós vemos os patriarcas cultuando a Deus no meio de uma terra difícil, de uma terra que não produzia tanto. Nós sabemos que o Oriente Médio não é uma terra que é mil maravilhas, que era um povo que vivia de uma agricultura muito pobre e de um pastoreio, mas a gente vê esse povo cultuando. A gente vê um povo que saiu do deserto, está caminhando no deserto, mas que saiu com espírito de adoração. Né? A dificuldade matou isso, mas eles saíram com espírito de louvor. Depois a gente vê um povo que está lutando por um quadradinho no meio do Oriente Médio, ali em Israel, para ficar na Terra Prometida e sendo instruído a adorar. E hoje a gente tem Bíblia, a gente tem internet, a gente tem culto online, a gente tem todas as ferramentas disponíveis, mas a essência do culto muitas vezes não está presente. Porque o culto tem que ser nosso para Ele, não dele para nós. Se algo de importante ficar de todo esse estudo hoje, ainda que você fale assim, nossa, nem lembro mais o que ele falou. Não lembro mais, foi o Levítico que ele falou? Falou o quê? Moisés? Arão? Não estou lembrado mais, esqueci já. Se amanhã você esquecer de todas essas coisas, não se esqueça de que Jesus é o centro do seu culto. A nossa vida tem que ser cristocêntrica, com centro em Jesus. Não é egocêntrica, não sou eu o mais importante dessa vida, é Jesus. Se todas as minhas coisas, minhas decisões, meu culto, minha atenção se dirigir por meio de Jesus, todas as outras coisas vão cooperar para o meu bem, tenha certeza disso. Amém? Então nós tínhamos exposição da palavra, a gente tinha oração, não é? O rei se dirigia a Deus em oração nessas festividades, ou então muitas vezes o sacerdote se dirigia a Deus em oração. Você vê Salomão consagrando o templo e fazendo uma belíssima oração. Né? Você vê ele realmente consagrando a Deus e fazendo uma oração que toma um capítulo inteiro, consagrando a Deus, e no final disso a Shekinah desce e o sacerdote não consegue ficar de pé depois dessa oração, dessa consagração. Mas hoje a gente não quer gastar tempo com oração. A gente não quer. Tem gente que fala, eu oro o tempo todo. Mentira, não ora nada. Sua atenção não está nisso. Sabe quando a gente ora? Quando a gente coloca a nossa atenção em Deus. Sabe quando a gente cultua? Quando a gente coloca a nossa atenção em Deus. Sabe, seus pensamentos, sua atenção, sua energia, tudo isso está voltado para Deus.
Mas hoje a gente tem um culto em que as pessoas estão contando o tempo para acabar. A gente tem um culto hoje em que as pessoas passam a maior parte do tempo olhando o celular. Ninguém mais está disponível, não. As pessoas estão olhando o celular, estão vendo a mensagem que chegou, não conseguem nem ser ministrados. Qual foi a palavra que você foi ministrado na semana passada? Quem lembra? Qual foi a palavra de quinta-feira passada que a pastora Regiane pregou? Quem lembra? Ninguém lembra, porque ninguém está prestando atenção mais. Hoje a gente vive uma vida virtual, né? Que importa o que eu estou vendo na hora, aquilo que me dá prazer. E aí a gente nunca consegue acessar aquilo que é verdadeiramente eterno. O culto, essa definição que eu falei, essa expressão de amor, essa coisa mais importante na vida cristã, ela não existe. Ela deixa de existir, se torna um rito, um ritual. Aí a gente critica tudo isso aqui que eu estou lendo, né? Que é a lição número 2, que porque o povo fazia sacrifício, porque o povo matava os animais, porque o povo fazia as coisas sem sentido, porque isso não tem mais sentido. Mas o povo daquela época tinha intenção. A intenção de adorar a Deus e a intenção de se separar para aquilo. Ir a Jerusalém cultuar numa época determinada do ano, da Páscoa, era algo importantíssimo para o judeu. Hoje, se você fala que o culto de domingo é importante, tudo é relativizado. Todas as coisas são relativizadas. E aí a gente vê muitas pessoas se lançando de vários argumentos teóricos. Não, mas Deus está em todo lugar, Deus me ouve o tempo todo, eu estou em oração o tempo todo. Mas você vai ver a vida dessa pessoa, ele não sabe um versículo da Bíblia, ele não sabe a história da Bíblia, ele não sabe o Evangelho, ele não sabe as cartas paulinas, ele não sabe ainda a promessa que é feita a ele. Sabe de nada. Não sabe de nada. E acha que a vida é assim, que culto é isso. Então, igreja, está na hora de acordar. É um estudo, mas é um estudo para nos despertar. Ensino tem que nos trazer despertamento. Então, se eu estou falando que naquele culto, o culto levítico, o culto do Antigo Testamento, tinha sacrifício, mas tinha cântico, tinha palavra, tinha oração, tinha leitura da palavra e tinha bênção, hoje a gente está cansado de tudo isso e não quer nada disso, tem alguma coisa errada com a gente. Ou a gente não é realmente o que a gente diz que a gente é, ou a gente não faz o que a gente diz que a gente faz. Deus não está procurando encenação. Se você está encenando culto, se você está encenando sua participação no culto, não perca seu tempo. Vá ver televisão. Vá dormir, não acorde cedo. Mas não perca seu tempo. Deus não precisa do que é de mentira e do que é carnal. Em João é dito a nós, no capítulo 4, que ele procura os seus adoradores. Os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então tem que ser em espírito. O culto tem que ser em espírito. E o culto também tem que ser de verdade. Se for de mentira e se for da carne, não é culto. Será que pensando nesse filtro hoje, o seu culto é culto? Ou será que a gente não tem feito culto, tem feito teatro? Eu sempre gosto de ter a oportunidade de voltar sempre para o básico. Porque às vezes as pessoas estão perdendo tempo pensando nos 10 passos para serem bem-sucedidas. Nos 10 passos para uma vida amorosa bem-sucedida. 10 passos para ser um bom empreendedor de acordo com a ótica cristã. Isso é perda de tempo. Porque tudo isso é gestão, tudo isso é ensino, tudo isso é estudo. Agora, se você não tiver o básico, que é Jesus como centro da sua vida, com a sua atenção dirigida para isso, você tendo tempo para Ele, comunhão com Ele, sendo edificado nele, tratado nele, não usando mais dos rudimentos do culto levítico, mas se apropriando da essência, da intenção que eles tinham. E hoje nós temos oportunidade de fazermos muito melhor. Hoje não tem mais véu que nos separa. Hoje não precisa mais ter bezerro imolado.
Hoje não precisa ser uma coisa maçante em que as pessoas ficam escutando uma pessoa só no meio de um monte de gente que às vezes você nem ouvia lá de trás o que o primeiro falava. Hoje tem igreja com ar-condicionado, hoje tem cantores, hoje tem instrumentistas, tem sistema de som, tem Bíblia que tem a versão que você quiser. Ah, não entendo a linguagem. Tem a linguagem moderna, tem a linguagem que você entende. Tem a Bíblia até de cantores gospel. Tem Bíblia para todo quanto é canto. A gente tem culto presencial, a gente tem culto online, a gente tem várias igrejas que têm serviço online, a gente tem oração online, apelo pela internet, grupo da igreja, grupo de intercessão, uma série de coisas. Mas a igreja continua cega. Toda semana precisa existir apelo para que as pessoas façam aquilo que elas deveriam fazer. E aí eu fico me perguntando, estamos mesmo convertidos? Porque nós falamos tanto disso, né? De conversão, de levar a palavra para os outros, mas será que nossas atitudes são de quem já foi convertido? De quem já não foi apenas convencido, mas foi convertido, mudou a direção e consegue oferecer a Deus essa retribuição? Porque o que nós fazemos para Deus é apenas uma retribuição. Porque Ele já fez primeiro. Porque dentro desse culto, ele na verdade tem que ser o alvo da nossa adoração e não o contrário. Não somos nós que somos o alvo da adoração de Deus. É Deus que é o alvo da nossa adoração. E quando nós somos atraídos pela graça, convencidos e convertidos por meio daquilo que Ele já fez por nós, pelo poder operante do Espírito de Deus, isso tem que gerar atitude em nós. Isso tem que gerar responsabilidade em nós. Isso tem que gerar comprometimento em nós. Culto é comprometimento. É você comprometer o seu coração com aquele que te criou. É você comprometer não só esse período de 1 hora ou 2 horas que você passa, não. Comprometimento de atenção. Romanos 12, 1 e 2 diz o quê? Renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo 1 ele começa dizendo: apresentai o vosso culto racional. Não é só emoção, apresente a sua razão, a sua confissão de fé. Toda vez que você olhar para um culto, olhar para uma oportunidade de manifestar esse amor, manifeste, se derrame. Ou isso não é de verdade? Ou Jesus não fez tudo isso que dizem que Ele fez? Ou Ele não mudou sua vida como dizem que Ele mudou? Porque quem carrega as chagas de Jesus, carrega as marcas de Jesus, carrega a marca da gratidão, carrega a marca do reconhecimento, carrega a marca do amor, carrega a vontade de expressar esse amor por meio de cânticos espirituais, por meio de devocionais, por meio de reuniões na grande congregação, por meio de obras sociais. Isso começa a ter uma expressão dentro do meu coração, porque eu preciso falar, porque eu preciso manifestar, porque eu preciso derramar aquilo que já foi derramado dentro de mim. Porque é assim que eu posso dizer que fluirão dentro em mim rios de água viva. Os rios de água viva começam vivificando aquilo que está em mim, para depois eles transbordarem. Então, amados, nós precisamos refletir sobre isso. Qual é a finalidade de um culto? A primeira finalidade é adorar. Adorar o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Reafirmar a nossa aliança. O culto levítico ele reafirmava alianças antigas, alianças patriarcais, promessas. Né? A gente vê Gênesis 12, no versículo 1 ao versículo 3, Deus fazendo o chamamento de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais.
para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Você vê isso sendo reafirmado a cada culto, a cada celebração deles. Você vê que o culto era uma forma de expressar a minha crença. Eu me reúno para manifestar o que eu creio. E também para aguardar o Messias. O culto levítico, ele tinha a manifestação de aguardar o meu Messias, o Salvador. Como diz no Salmo 22, como diz no Salmo 16, como diz no Salmo 110. Todos esses são salmos que aguardam, que manifestam o desejo da chegada desse Messias. Amados, nosso Messias chegou. Nosso Messias já veio por nós. Nosso Messias continua vivo em nós por meio do seu Espírito. Nós aguardamos com ardente expectação o cumprimento do restante da promessa que é a eternidade, mas tudo já foi feito por nós. Lá no Antigo Testamento, a beleza desse culto, como diz o título dessa aula, era a intenção do coração daquelas pessoas de amarem a Deus, de servirem a Deus, de oferecerem o melhor, de serem pessoas que estavam debaixo dessa obediência, estavam debaixo dessa unção, dessa proteção. Hoje nós temos algo maior, algo superior. Nós temos uma nova aliança, uma aliança que é feita não mais com pacto de animais e de celebrações que eram apenas sombra do que haveria de vir. Hoje nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Nós temos acesso à presença de Deus diretamente. Nós temos acesso a essa presença e isso deveria ser motivo de grande alegria. Deveria ser motivo de nós estarmos ali todos os domingos, nos derramando, pedindo para Deus estar ali conosco, celebrando essa adoração. Quando nós oramos, Deus dirige esse culto, dirige os nossos passos, faz o que eu querer, faz a tua obra, amado, isso deveria ser um derramar da obra de Deus, um derramar de Deus nas nossas vidas, porque nós já estaríamos cheios, Deus só faria o complemento. Nós estaríamos derramando aquilo que nós estamos nos enchendo o tempo todo. Você vê Paulo escrevendo as igrejas para fazer pequenas correções de cultos, de doutrinas, mas você vê pessoas dispostas, você vê uma disposição dessas pessoas, um coração genuíno daqueles que eram cooperadores. Hoje, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tudo isso que eu falei da história do culto levítico, dos princípios, da finalidade do culto levítico, hoje nós precisamos aplicar no culto a Cristo, no culto cristocêntrico, no culto que tem Cristo como centro. Cristo é o centro da minha vida, do meu culto, das minhas decisões, do meu tempo. É a partir de Jesus que tudo se organiza. Jesus não está esperando a minha sobra, não está esperando aquilo que eu deixo por último. Jesus está esperando ser o primeiro, para que todo o restante te seja acrescentado. Então espero que com essa pequena reflexão, com esses pequenos pontos sobre o culto levítico, nós possamos trazer para os dias de hoje o que precisa ser melhorado, o que precisa ser refletido e o que precisa a partir de agora ser modificado nas nossas vidas. É tempo de despertar, é tempo de nos colocarmos de pé e parar com essa história de adulação. Não é mais tempo de ser adulado, não é mais tempo de meninice, é tempo de maturidade espiritual. Eu oro nessa noite. Eu peço que você ore também para que essa palavra crie vida dentro de você, enraize, que gere frutos e que você possa absorver aquilo que edifica. Senhor, nós te damos graça, te bendizemos. Edificamos, Senhor, o teu nome aqui neste lugar e nos lugares onde as pessoas estão escutando essa ministração. Te peço que o Senhor faça com que nós amadureçamos
Despertemos, Senhor, nesse tempo de incertezas, sabendo que a única certeza que nós temos é que o Senhor vale a pena, que o Senhor é o nosso centro, a nossa vida, o nosso caminho e nossa esperança. Alcança as vidas, alcança os corações, renova os corações, tira a tristeza, o abatimento, a angústia, Senhor. Vivifica aquele que não tem vida, consola aquele que está cansado, Senhor. Anima aquele que já não tem mais nenhum vigor. E por meio dessa palavra, Senhor, te peço que nós possamos voltar a cultuar o Senhor em espírito e em verdade. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.